Boa noite, boa noite. Vamos para uma domingueira. Vamos ter essa live hoje, perguntas e respostas sobre alta performance. Venham, 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 sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos sair do sofá, minha gente. Vamos começar a semana a todo vapor, lá em cima, mudando aí alguns mindsets, aprimorando habilidades. Vamos aguardar. Sejam bem-vindos quem vai chegar ao vivo, sejam bem-vindos você que vai assistir essa live gravada, essa domingueira de live, para a gente começar a semana turbinada a todo vapor, com alta performance. Vem aqui, vem descobrir o que você vai poder fazer, aonde você tem que mexer, qual botão aí você tem que apertar para acelerar essa alta performance em você, na sua equipe, na sua empresa. Vem comigo. Tô aguardando o pessoal chegar. Animadíssima aqui, ó. Lá em cima. Tô ó, animada aqui. Pronta pra sair aí dançando. Essa live de domingo foi escolhida numa enquete, onde eu perguntei para algumas pessoas o que elas queriam saber, que dia era melhor. E domingo, às 19 horas, foi o horário escolhido por vocês, que vem me seguindo e vem acompanhando as lives. Espero não ficar aqui sozinha, mas se eu ficar, tudo bem. Eu me preparei, eu fiz algumas perguntas para a gente também discutir e movimentar aí essa live com algumas provocações para fazer você que veio ou que vai assistir depois valer a pena. Vamos lá. Olá, Dé, boa noite. Tudo bem aí, amiga? Estou aqui esperando o povo chegar para essa domingueira de live, para a galera sair do sofá e vir aqui com a gente aprender sobre alta performance, fazer perguntas. Essa é a ideia aqui. Deixa eu diminuir essa música. Ó, acabou na hora certa, hein? Peraí. Deixa eu tirar que ela vai começar de novo. Espera só um pouquinho. Beleza. Aí, vamos lá. Bom, já temos uma pessoa, então já podemos tocar aí para começar essa live. Já falamos, já esperamos aqui alguns minutinhos, animada, tô com tudo para a gente falar. A ideia da live hoje é porque muita gente fala de alta performance, mas poucas pessoas falam como que a gente desenvolve essa alta performance. E é por isso que eu resolvi fazer essa live do como que a gente pode aprender a desenvolver, trocar esse mindset, o que é alta performance, desmistificar, trazer alguns hábitos, alguns comportamentos para vocês entenderem o que precisa ser mudado, desenvolvido, para você aprender a ser uma pessoa, mais do que tudo, uma pessoa de alta performance. Não importa o que você faz, o importa é que você pode fazer o que você fizer com excelência.
Essa é a ideia. Obrigada, Dé, por estar aqui. É isso aí, vamos fazendo com 1, com 2, com 10, com 1000. A live vai ser na mesma energia, na mesma potência, com o mesmo objetivo. Escolhemos esse dia. Se não for bom, a gente troca de novo, sem nenhum problema. E a ideia é a gente falar aqui sobre o que é alta performance. Muitas pessoas entendem, e quando fala de alta performance, é um nome que já está até meio batido, né? Precisa ter performance, precisa ter... E as pessoas misturam um pouco, né? Até fiz uma provocação aqui, que performance é diferente de produtividade. Muitas vezes as pessoas acham que performance é um sinônimo de produtividade e isso não é verdade. Elas andam junto. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Estamos começando aqui a nossa live falando de performance para a gente melhorar aí a nossa trajetória. E eu vou fazer algumas provocações, está aberto para pergunta, perguntem o que vocês quiserem, mas eu vou primeiro desmistificar um pouco do que é alta performance, né? Porque muitas pessoas pensam que performance está muito ligado a sucesso e a dinheiro, ter performance é ter dinheiro, e muito embora o dinheiro seja consequência quando você faz uma entrega de performance, uma entrega de excelência, o dinheiro ele vem. Mas performance não é a questão de você ter sucesso ou não ter sucesso. A performance é uma forma de agir. É você viver com esse viés de excelência, de fazer mais, de ir além do esperado, de colocar, né, ser proativo. E tem várias definições para performance, né, que o mercado acaba usando e acaba atrapalhando um pouquinho. Claro que para você ser produtivo, quando você é mais produtivo, você melhora a sua performance. Mas a produtividade, ela está muito mais ligado com o que você consegue mensurar na parte mais quantitativa, né? Quanto tempo eu levei para fazer, etc., do que a performance. Como que foi o resultado a qualidade dessa entrega desse relatório. Então, a performance ela é mais qualitativa, ao passo que a produtividade ela é mais quantitativa. Elas andam juntos, mas elas são diferentes. A performance tem a ver com competência, tem a ver com habilidades, tem a ver com atitude, né? Então, até eu fiz aqui que performance, gente, performance é igual a habilidade mais motivação. Não tem como você ter uma pessoa de alta performance com baixa energia. A pessoa que tem baixa energia, aquela pessoa que faz tudo naquele passo, dificilmente ela vai ser uma pessoa de alta performance, né? Então tem muito a ver com entusiasmo, com a motivação, com a energia que emprega nas coisas que faz. Isso é quando você bate o olho numa pessoa de performance com alto potencial. Uma pessoa com alto potencial, ela tem, em geral, uma alta performance. Então, nível de energia é muito importante. Estou trazendo umas provocações porque as pessoas misturam bastante isso aí no mercado. Aí você fala, mas o que é uma habilidade, Cláudia? Uma habilidade é a aptidão mais os recursos, é um rol de conhecimento. Tem chegando mais gente. Nana, seja bem-vinda. Estamos falando aqui de alta performance, a ideia é perguntas e respostas. Quem tiver perguntas também pode ir mandando que eu vou respondendo. Então, a gente está falando que para você ter alta performance, performance e produtividade são coisas diferentes, embora andem junto. E também tem uma questão da motivação, do nível de energia. E aí, para você ter motivação na sua vida, energia, entusiasmo vem da palavra do grego, é Deus em ação, né? Então, assim, como que a gente acha esse entusiasmo, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga, a Rosângela não está aqui hoje, sempre ela participa das lives, e ela fala, Cláudia, você é uma pessoa entusiasta, você é uma pessoa que está sempre animada, está sempre com energia. Por quê? Porque eu entendi
qual é a minha real motivação, eu entendi o meu desejo, qual que é o meu desejo ardente da minha vida, qual que é a minha meta, o que que me motiva, o que que faz eu levantar da cama, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então você entender a sua real motivação e é o desejo versus o comprometimento, porque também não adianta só ter o desejo, né? A motivação é você ter o desejo e o comprometimento para entrar em ação, para fazer, para realizar. E aí a alta performance ela anda muito também de mãos dadas com 3Ds, né? Não sei se eu vou lembrar todos, mas é o D da decisão, né? Você precisa decidir o seu objetivo, o que de fato você quer, qual é o seu desejo ardente na sua vida que vai fazer você cada vez mais buscar ser melhor no que você faz, no seu fazer, que tem a ver com propósito. Aí quando você decide, você tem que ter a disciplina, tem o segundo D, que é o D da disciplina, é a disciplina que vai fazer você ter constância, porque não existe, a constância, ela é uma característica de pessoas de alta performance. Pessoas de alta performance, elas têm foco. Por quê? Porque elas sabem o que elas querem. Segundo, elas têm constância, porque mais importante do que você fazer uma vez só bem é você fazer todas as vezes bem, né? O que você faz. E aí eu lembro muito de atividade física, que eu lembro que eu tinha um personal que ele falava para mim, Cláudia, não adianta você ter só intensidade, vir aqui uma vez por semana e ó, fazer milhões de coisas uma vez por semana. É melhor você vir todos os dias, meia hora, do que você fazer uma vez por semana, 2 horas intensa, né? Então, tem essa questão da performance e da constância. As pessoas de alta performance, elas são constantes. Então, é o D da decisão, o D da disciplina e o D da determinação. Esses 3Ds, eles andam junto das pessoas que têm alta performance. Seja bem-vindo, quem está chegando aqui, não sei, RF Pedreira. Estamos falando hoje aqui de alta performance. A ideia da live é vocês fazerem perguntas, é de perguntas e respostas, então vocês podem ficar à vontade. Enquanto a pergunta não vem, eu estou contextualizando o que é alta performance, falando um pouquinho de quais são as características do profissional de alta performance. Hoje estamos aí com a Jeane, seja bem-vinda. Então, gente, para você ter alta performance, você precisa desses 3Ds, decisão, disciplina, determinação. Algumas das características principais de quem tem alta performance é foco, né? Sabem do seu objetivo, a pessoa tem um objetivo claro, porque clareza é muito importante. Se você não tem um objetivo claro da onde você quer chegar, de que carreira que você quer, se você quer mudar de emprego, se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer uma promoção, se você quer empreender, você precisa ter esse objetivo claro para você gastar, investir a sua energia, o seu dinheiro, o seu tempo para se aprimorar e ser bom naquilo que você decidiu. Agora, se você não sabe aonde você quer, aí você acaba não encontrando aquela motivação importante aqui para despertar esse desejo do que você de fato quer, vezes o compromisso, e você se comprometer a ter essa constância, a você ser todos os dias melhores. E aí eu tenho eu li uns trechos, eu não cheguei a ler o livro inteiro do Brendon Burchard, sobre alta performance, né? E ele fala dos hábitos das pessoas de alta performance, e eu elenquei alguns aqui para a gente mencionar. Consciência, constância, consistência, é isso aí, tem os 3Cs também, né? E aí a gente fala do propósito. Então, quando a gente fala como eu posso servir os outros da melhor forma possível. Então, quando você quer realmente ser um profissional, oi Priscila, seja bem-vinda. Quando você quer ser realmente um profissional diferenciado, e eu falo que a pessoa de alta performance não é só o profissional, é a pessoa, é um estilo de vida. A pessoa decide ser, não importa o que ela vai fazer. Só que o que ela faz com excelência, ela busca ser o melhor. E se tiver linkado a um propósito, quanto melhor. Então pergunta,
como eu posso servir os outros da melhor forma possível? E aí eu faço essa pergunta para vocês, né? Façam essa pergunta, porque isso muda tudo. Como que eu posso hoje fazer melhor o que eu fiz ontem? Né? Porque a melhoria contínua, ela está presente nos profissionais, nas pessoas de alta performance. Né? Então, tem a consistência, aí tem a constância, né? A consciência, tem os 3Ds da disciplina, a determinação. E aí a gente vai indo para os hábitos. Né? A questão que é muito importante da presença. Né? Seja bem-vindo, Nildo. É muito importante a presença, porque o que acontece? Muitas pessoas acabam não tendo performance porque elas estão num lugar fazendo uma coisa que elas estão fazendo, pensando em outra que ela deixou de fazer. E isso é desperdício de energia. Né? Então, para você ter performance, além, né, você tem o potencial, você tem as competências, o conjunto de habilidades, de atitudes, que no RH a gente chama do chá, né, competência, habilidade e atitude, e essas coisas elas andam junto. E hoje, a cada vez mais, com o mercado, né, muito mais apertado, né, a gente está passando por essa pandemia, então, assim, existe vaga no mercado? Existe, só que aí a peneira, ela tá o quê? Ela tá mais difícil. Para você trazer alguém para a tua empresa, você vai querer alguém que tenha diferenciais. E é aí que a gente precisa entender quais são os nossos diferenciais, em que de verdade eu sou bom. Porque muitas pessoas não conseguem entender e ter clareza sobre as suas forças, né? E aonde elas podem investir para elas potencializarem essas forças. Então, a questão do mindset, da questão da psicologia, tá até entrando uma psicóloga agora, a Lisa, seja bem-vinda ali, trabalhou comigo, a gente teve uma etapa aí juntas, foi muito legal. Então, a questão dos valores, das crenças, do mindset, ele está envolvido também com o quanto você vai performar, o quanto que você acredita de você. Porque muitas vezes as pessoas não investem em si mesmo porque elas mesmas não acreditam em si, não acreditam do potencial que tem. Né? Eu como RH, na minha trajetória, que eu tive, né, muitos anos aí em empresas, eu olhava, batia o olho e falava, nossa, você tem potencial. E eu falava isso para as pessoas e depois, mais tarde, às vezes elas nem estavam em cargos de gestão ainda, estavam trilhando, mas eu olhava e falava assim, você tem futuro, você tem potencial. Por quê? Porque eu via que além do talento que ela tinha nela, ela tinha uma entrega diferente, tinha um brilho no olho diferente, uma energia diferente, colocava as coisas, fazia entregas com qualidade, com carinho, com dedicação, e é isso que vai fazendo você se diferenciar, né? Então eu tô falando aqui, gente, mas podem fazer perguntas, por favor. É que eu tô aqui no embalo, tô aproveitando o tempo, que o tempo também corre. Então, é legal se perguntar, né? Tem uma pergunta que o Brandon coloca lá. Eu estou vivendo a minha verdade? Né? Tem algumas perguntas que elas são profundas, mas elas são importantes e preciosas para a gente desenvolver e melhorar esse mindset para transformar, né, o nosso mindset em um mindset de alta performance. Porque não é fácil. Não é fácil você ser diferenciado, não é fácil você... Eu falo que muitas pessoas se incomodam quando você vai além, né? Então, ainda mais quando você tem aí algumas pesquisas da Gallup que fala o quanto de pessoas que nós temos engajadas nas empresas, é assim, é 10%, 15% engajado, os outros ou eles estão desengajados, ou eles ainda vão pior, né? Eles ainda vão lá minando o pouco do engajamento que se tem. Então, a gente tem uma taxa de engajamento pequena nas empresas. Então, quando você vê alguém que se diferencia, que vai além, você é alvo de críticas, você é alvo de uma série de coisas, mas é por isso que incomoda muita gente. O bom profissional, ele incomoda muita gente, por quê? Porque ele paga o preço. Ele paga o preço, ele vai lá, ele investe, ele faz, ele acontece. E a grande maioria das pessoas, elas querem colher os frutos, mas elas não querem pagar o preço, porque existe etapas, é um passo de cada vez para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Ninguém nasceu high level, C-level,
gerente de dia para noite, ninguém empreendeu e teve sucesso no primeiro 6 meses e decolou. Assim, são pouquíssimas pessoas que têm essa sorte. E uma das coisas legais da alta performance, que também atrapalha muito, é aprender a dizer não. O quanto você sabe dizer não. Porque as pessoas de alta performance, como elas vão no importante, como elas têm aquele foco raio laser no que elas precisam fazer, no que elas precisam entregar, então elas têm essa habilidade de dizer não, olha, negociar. Ah, vem alguém, vem um chefe, vem não sei quem, olha, faz isso agora. Olha, desculpa, agora não dá. Eu não consigo fazer. Podemos fazer. Que horário é bom para você? Né? Então, qual outro horário que eu posso fazer? Porque eu tenho tais entregas na frente. A pessoa de alta performance, ela faz isso. Ela não tem medo de dizer não. Ela é ousada. Ela vai, ela ousa. Né? Precisa ter uma dose de ousadia e de coragem. Por isso que essa parte da psicologia, do mindset, das crenças, dos valores são tão importantes. Então, a gente precisa entender. Então, quais 3 palavras? Eu vou perguntar para vocês agora, eu quero que vocês me respondam aí. Quais 3 palavras definem você? Definem quem é você? Respondam aí para mim. Quero saber quais 3 palavras definem quem você é como pessoa. Quem vai responder para mim? Coloquem aí nos comentários. Estão gostando? Manda aviãozinho, quero coraçãozinho, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de interação, hein? Gosto de interação. Então, façam essas perguntas. Não teve ninguém respondeu para mim. Geralmente, quando a gente está numa entrevista, a gente faz essas perguntas, né? Me fala seus 3 pontos fortes, 3 pontos que você tem a desenvolver. As pessoas, elas sempre congelam. Elas não falam, porque a gente não para pensar na gente, né? De fazer essa autorreflexão, desse autoconhecimento. Então, é importante você fazer isso. Como também as pessoas de alta performance, elas costumam cuidar bastante da parte fisiológica, né? Da fisiologia, de dormir bem, de ter uma atividade física, de cuidar, né, de si mesmo. Então as pessoas acabam também atrelando esse bem-estar, porque isso dá energia, né? Então essa parte do físico também dá energia para o seu mental, para você ter o cérebro ativo, conseguir ter, né, um raciocínio mais rápido. Enfim, isso é uma coisa que também ajuda. A questão da presença, eu já falei, né? Então, e tem a produtividade, que a produtividade está muito ligada em dizer não. A produtividade tem muito a ver com você definir prioridades, fazer o seu planejamento, né? O que é importante. Dentro do seu to-do, define quais são as minhas tarefas da semana, quais são as minhas entregas. Então, define o que é importante, define o que você tem de prioridade, o que é urgente e o que é circunstancial, né? Então, além de ter uma série de atitudes, também você precisa ter essa organização. As pessoas de alta performance, elas são organizadas, elas têm o planejamento, né, que é muito importante. E a Débora, que está aí nos assistindo, ela é muito boa nisso, na organização, no planejamento, ela faz a parte de marketing e ela me ajudou a estruturar essa parte de organização e planejamento do meu reposicionamento de marketing. Então é muito interessante. E aí, quando você vai fazer essa questão da produtividade, é você ter essa clareza do objetivo, né, gente? A gente sempre vai falando do objetivo porque ele norteia as nossas ações. Se você não tem um motivo forte, geralmente você não tem aquela motivação e aí você também não vai em frente para tomar ações e fazer as melhorias que você precisa fazer. Então você precisa ter consciência do que você precisa desenvolver para ter a alta performance. Ah, coraçãozinho, tô gostando aí desse coraçãozinho. Então é importante você perguntar todo dia, faça uma pergunta na hora de sair da cama. Então, qual que é a minha missão hoje? O que eu preciso fazer hoje? E o que eu posso fazer de melhoria no que eu tenho que fazer hoje? Melhor do que eu já fiz.
Porque às vezes, e a grande maioria das vezes, isso é natural, a gente entra no automático. Então você tem que sair do automático todos os dias, fazendo essas perguntas quando você levanta da cama. Levantou da cama, nossa, tem um monte de coisa para fazer hoje. O que eu vou fazer hoje melhor do que eu fiz da última vez? Como é que eu posso melhorar isso? Então você vai estimulando a você fazer. Então o que eu preciso, o que eu devo alcançar hoje para a minha vida? Então você vai fazendo essas perguntas e isso vai tirando você daquela zona de conforto ou de desconforto, porque muitas pessoas não estão felizes onde elas estão, né? Choram no domingo, ai, quando ouve a vinheta do Fantástico, meu Deus do céu, né? Ai, amanhã já tenho que começar a semana e tem uma série de coisas e não tá feliz com o que faz, mas vai arrastando porque precisa do dinheiro, precisa pagar a conta. Só que aí você vive uma vida na média. E aí eu pergunto, né? Você quer sair da média de verdade? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Você quer sair da média? Você quer elevar o seu nível de performance? E com isso, o seu nível de resultados? Muito embora eu falei que ter alta performance é você fazer mais e melhor, né? Então o profissional de performance, ele tem autogestão, ele consegue se autogerenciar, ele consegue se antecipar, né? Se antecipar como ele é programado, o cara que tem alta performance, ele está sempre 3 dias, 3 dias à frente já está no radar dele. Então, assim, você faz hoje, domingo, o seu programa para a semana. Então, segunda, terça e quarta, você já tem que saber o que você vai fazer, né? E aí, como você já tem essa programação, você consegue se antecipar. Você consegue ir além, você consegue ser mais produtivo, elevar a sua performance, né? Consegue ter autorresponsabilidade. Nós estamos precisando de pessoas e profissionais responsáveis com o que elas fazem. Porque a gente vê aí um horror, né? As pessoas hoje não se comprometem, não se responsabilizam pelos seus erros, não se responsabilizam pelo que faz. Então, batata quente, chegou um negócio aqui, joga pra lá, joga pra cá, você pode fazer, você não pode fazer. Pô, pega a batata, descasca a batata, vai lá e faz. Isso é ser um profissional de alta performance, com proatividade, iniciativa e mais do que isso, acabativa. Porque só ser proativo, ir lá e pegar coisa para fazer e não terminar, não é alta performance, né? Então, quando eu tenho performance, eu tenho resultados bons. Eu falei isso no começo da live. Produtividade é o meu resultado mais quantitativo e a performance é o meu resultado qualitativo, né? O que eu fiz de melhor, o que eu aprimorei, o que eu empenhei, porque precisa de habilidades e conhecimentos muito mais do que só os técnicos, muito mais comportamentais, de relacionamento, de comunicação, né? De influência. Se você tem uma equipe, você tem que ter a persuasão, o poder da persuasão, de influenciar de forma positiva as pessoas, de forma a fazer com que elas entendam o que é esperado dela, porque muitas pessoas não performam, porque as empresas também são deixam muito aquém a sua estratégia, né? Não conseguem disseminar a estratégia, o nível estratégico para o tático e pro operacional. E aí a pessoa fica meio sem saber o que fazer. Por quê? Porque a própria empresa muitas vezes não deixa claro o seu objetivo. O que eu espero de você? Então, se você tem uma equipe, fale para a pessoa claramente o que você espera dela, né? Dê feedback, peça feedback. Feedback faz a gente crescer num grau, num nível muito bom. E as pessoas têm medo do feedback, porque nós brasileiros levamos o feedback para o lado pessoal, né? Vamos tirar a emoção, vamos tirar o pessoal, vamos olhar o que é de concreto, com fatos e dados, o que aquela pessoa está trazendo para a gente, que de fato a gente precisa aprimorar. Então, todas essas questões, né, que eu trago para vocês aqui é o que a gente chama de alta performance. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando de alta performance. Eu vejo o nosso nível de serviço,
Eu acho que quando você se coloca no lugar do outro, você consegue entender um pouco do que se espera, né? Então, se eu estivesse nesse lugar, o que eu faria? A inteligência emocional é uma característica muito importante para quem quer ter alta performance, principalmente para quem tem líder, quem é líder, né, quem tem equipe, que precisa ter essa habilidade da empatia, da gestão de relacionamentos, da autogestão, né, de como que você lida com a sua emoção, porque a gente sabe que tem um monte de gente que é contratado pelo LinkedIn e é demitido pelo Facebook, né? Por quê? Porque lá na parte técnica tá tudo bem, tá tudo bacana, mas no comportamental a gente vem e tem uma série de coisas que não são tão adequadas. Então agora eu vou deixar vocês, eu falei bastante aqui sobre isso, dá pra gente quebrar esse assunto em vários outros, mas eu vou abrir para pergunta, né? Tem alguma pergunta, alguma coisa para vocês que vocês queiram fazer, porque aí a gente vai encerrando a live, caso vocês não tenham, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu posso fazer uma live só sobre produtividade, uma live só sobre clareza, só sobre energia, todas essas coisas que a gente colocou aqui. E eu quero que vocês me perguntem. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Nenhuma pergunta por enquanto. O que vocês acham? Qual é a dúvida que vocês têm em relação a vocês desenvolverem alta performance em você, né? Qual é a dúvida que você gostaria de tirar? Tá claro? Conta pra mim o que vocês acharam de tudo que foi exposto aqui. Eu falei até rápido, porque eu fico com medo do horário, né? Que 1 hora passa muito rápido. Então me falem aí o que vocês estão entendendo, quais são as dúvidas. Tem uma perguntinha, vamos lá. A Ellen fez uma pergunta? Eu não vi, peraí. A comunicação não violenta e a liderança compassiva vem de encontro com esse lado do QE, né? Que é o coeficiente emocional tão importante. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas que eu não sei por que não apareceu para mim. Foco é tudo. Legal. Deixa eu ver a pergunta da Ellen. Como fazer para selecionar o que assistir, ler em meio a tanta informação? Fico com sensação de que estou devendo. Ellen, você está aí ainda? Que algumas pessoas saíram, mas enfim, eu vou responder. A questão de você selecionar, de priorizar, ele tem muito a ver com o seu objetivo. De fato, hoje nós temos tanta informação, nós somos bombardeados por informação, né? Tem até acho que foi do Vale do Silício que ele colocou que atualmente em um dia a gente tem informação que no século passado demorava anos para se ter, né? Demorava mais de 50 anos para ter o volume de informação que nós temos hoje devido a toda essa globalização e tudo mais. Então, para você conseguir priorizar ao que você vai estudar, ao que você vai ler, o que você vai assistir, você tem que entender o que está te faltando, né? Dentro do rol de competências que você tem, para o seu objetivo, né? E você está fazendo um trabalho muito bonito com relação às pessoas, às mulheres, né? A questão de família, a questão das mulheres que estão aí em fragilidade. Então, assim, aí você tem que olhar o que está faltando nesse sentido para você, que você sente que você precisa desenvolver, né? Dentro do seu universo, e aí você vai direcionando investir o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que você precisa, que você sabe que está pegando, né? Então, por exemplo, tem pessoas que sempre quando eu vou fazer descrições de cargo, etc., né, estruturar cargo, até para valorar o cargo, eu pergunto, o que você acha que você precisa para o seu desenvolvimento, o que está te faltando? E as pessoas, às vezes, elas têm consciência, às vezes elas não têm. E é legal quando se tem essa consciência, porque o autoconhecimento ele traz isso. Aí você vai identificar, né? Olha, para mim, né, teve um caso que a menina falou, olha, eu preciso de inteligência emocional. Eu sei que ela é mais tímida, etc e tal, então é orientado que você consiga fazer
um estudo direcionado para a inteligência emocional. Então, como que eu desenvolvo isso, etc., né? Que a comunicação não violenta que a Lisa colocou é uma das partes que envolve aí na inteligência emocional. Foco, gente, é uma das coisas que a gente precisa treinar todos os dias. Inclusive, tem um livro aqui que é muito legal para foco, que é o do Daniel Goleman. Esse livro aqui é bem legal para a gente desenvolver o foco. Mas quando você tem um planejamento e aí você consegue se antecipar, ele traz esse foco para você e traz mais clareza do que você vai precisar investir e desenvolver, né? Então, eu espero que eu tenha respondido. Tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Clau, a Priscila, uma das pessoas da minha equipe, era minha par de trabalho, tem uma certa dificuldade com nossa relação de líder e liderado. Às vezes não cobro ou dou feedback adequados. Então, Pri, nesse caso, as pessoas que geralmente, quando você sobe, a outra fica e é par, existe aí uma série de... Precisa ter bastante inteligência emocional, né? E ter uma conversa muito franca das razões pelas quais, né, você foi a escolhida para ter a função. Então é importante, quando você for dar o feedback, você que é a líder dela, e por mais difícil que seja, eu acho que você tem que pontuar, sempre trazendo fatos e dados, né? Então, naquela situação específica, seja específica, para a pessoa não levar pro pessoal. E outra coisa, feedback, gente, feedback as pessoas só entendem quando é numa sala, uma coisa formal. Porque se você fala no dia a dia, de forma corriqueira, olha pessoa, tal, tem isso aqui para fazer, isso aqui, olha, eu achei que isso aqui demorou um pouquinho, blá, 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 ela não vai entender. As pessoas precisam de feedback formal. Senta numa sala, leva, né, faz o sanduíche, né, o pomodoro lá que todo mundo fala, né, fala as coisas boas, fala o que precisa melhorar, traz fatos, traz dados e aí depois você fala o que não tá tão bom e conclui com coisas boas também, né? Então você faz aquele sanduíche, não o bom, o que precisa e bom de novo, para a pessoa sair e fala, olha, não tem nada pessoal, o que eu tô falando aqui relacionado ao trabalho, a essa entrega. Quando você vai embasada, não tem argumento que faça a pessoa não entender, né? E em relação a ela estar ou não confortável com a posição que vocês tiveram, aí é uma coisa que ela vai ter que trabalhar com ela, né? Agora você não pode deixar que essa percepção, ou mesmo que seja claro, atrapalhe essa relação. Senão, troca, né? Porque se a pessoa trabalha com você e ela não consegue entender a hierarquia, não consegue entender as razões pelo qual você foi selecionada, provavelmente porque você teve uma performance muito melhor e teve uma série de razões, né? Então, é ter uma conversa bem franca mesmo. Eu sempre sou a favor da transparência, sempre sou a favor das cartas na mesa, ter uma conversa, chama para almoçar, explica o que está acontecendo, deixa a pessoa falar, ouve, né? Tem aquela comunicação de ouvir o outro, muitas vezes talvez é uma coisa tão pequena que possa estar atrapalhando, e aí atrapalha a sua performance e atrapalha a dela, né? Espero que eu tenha respondido aí para você, Pri, essa pergunta. Peter está entrando, seja bem-vindo, Peterson. Então, hoje a gente está meio que encerrando a live, eu estou deixando as perguntas. Alguém mais fez alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Nananana. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tá. Ah, a Rosângela até entrou, falei dela, ela entrou. Mas é isso. A ideia é que a gente consiga, acho que já foi tudo esclarecido. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Mas a ideia é isso. Para a gente ter performance, nós precisamos ter objetivos claros, para a gente conseguir ter nossas motivações e entrar em ação usando a nossa energia de forma consistente, de forma consciente e usando todas as nossas habilidades ao nosso favor.
né? Buscando sempre excelência, se perguntando todo dia como eu posso servir os outros da melhor forma possível. Essa pergunta, para mim, eu acho que ela é de suma importância, porque nós brasileiros, a gente não tem a coisa do servir, a gente acha que servir é menos, e não é verdade, né? Eu estou aqui a serviço de vocês, estou aqui para colocar o meu, né, o que eu tenho de melhor à disposição, e servir é isso, servir é você fazer o seu melhor, deixar o seu legado. Eu acredito de verdade na questão da abundância, na questão da abundância da vida, e para você ter alta performance, você precisa realmente ter essa disponibilidade, né, de fazer mais, de entregar mais. E não é só no lado profissional, gente. Entregar mais é na nossa vida. Por isso que eu falo, é ser performance. É na nossa vida, é com nossa família, com nosso filho, com nosso esposo, com nossos amigos. Como eu posso fazer melhor para aquela pessoa que está do meu lado? E isso vai gerando uma corrente e vai te energizando, te dando ânimo, força, motivação para você seguir sempre em frente. Então, eu quero desejar para vocês aí um excelente domingo, para quem ficou aqui até o final e para quem vai assistir depois, uma excelente semana, que vocês consigam colocar um pouquinho dessas perguntas no seu dia a dia. Se você elevar um tiquinho assim, ó, a sua performance, eu já vou ficar muito feliz. Pode me contar nos comentários, no direct, tem aí todos os meus contatos. Então é isso, vamos lá trilhar para alta performance. Essa semana eu vou fazer uma rodada de inteligência emocional. Então fiquem aí ligados no feed que vem coisa boa para vocês melhorarem todo esse aspecto comportamental que impede tanto as pessoas de avançar na vida, avançar na carreira. Às vezes um técnico excelente, maravilhoso, de repente chega e esbarra aí no comportamento. E é isso, gente. Uma excelente semana. Fico feliz, Pri, que eu respondi. E boa semana para todos vocês. Um grande abraço.